Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Minutos com Espiritismo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada pela atenção de vocês e por eu estar num desses períodos do dia com vocês. Agradecendo também ao canal Onda Espírita e já convidando vocês a conhecer. Vale a pena? Música, leitura de livro, estudo de livro, Evangelho no Lar, Minutos com Espiritismo, entrevistas, palestras, bate-papos com assuntos de grande utilidade pública. Vale a pena conhecer. O convite está sendo feito. Hoje é o dia que vai o nosso vídeo, é comemorado o Dia da Mulher. Eu não posso deixar de falar e mandar a todas as mulheres do mundo meu carinho, meu respeito. Eu sou mulher e tenho alegria. Sabemos que esse dia foi marcado por uma tragédia, mas no mundo de provas e expiações que nós estamos, muitas vezes a tragédia, ela vem um alerta, e esse alerta é grandioso porque muitas coisas vêm junto. Gostaríamos que tudo fosse resolvido de uma maneira mais rápida, mas estamos caminhando. Ainda falta, mas vamos chegar lá, porque somos fortes. Sexo frágil, mas nós somos muito fortes. Nós damos vida. Nós damos a vida aos nossos filhos. E muitas vezes damos vida, num sentido mais figurativo, a vida de outros filhos. Olha que maravilha! Então, meu carinho, o meu respeito e ao mesmo tempo, nesse instante, ainda nós estamos tendo um conflito de guerra. Há todas essas mulheres que eu sei que estão lá, muitas sofrendo, que a gente nem imagina que esteja acontecendo. O meu apoio, a minha fraternidade, a minha vibração. Força, vocês vão conseguir. Isso vai ter que acabar. A paz, ela vai reinar. É esse o meu recado e voltando, hoje nós temos uma convidada especial, Andréia, enfermeira. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que toda mulher tem um pouquinho a intuição de ser enfermeira. Lógico que a Andréia e tantas outras estudaram, elas têm uma técnica muito maior, uma preparação, mas eu acho que todas nós um dia já fomos enfermeira de alguém, seja para o físico ou seja para o emocional. E por falar nisso, a pergunta que está aqui é essa: a enfermagem, ela está aliada à espiritualidade? A Andréia vai falar com vocês sobre isso. Até daqui a pouco. Olá, eu sou Andréia, técnica de enfermagem desde 2004. Eu sou espírita e vou estar falando um pouquinho com vocês sobre enfermagem e religião. Como que a gente consegue levar um pouco de Deus, de fé, de esperança para o nosso paciente, para o nosso cliente? Primeiro eu vou definir enfermagem. Segundo Wanda de Aguiar Horta, é a ciência e a arte de assistir o ser humano no atendimento de suas necessidades básicas, de torná-lo independente dessa assistência, através da educação de recuperar, manter e promover sua saúde, contando com isso com a colaboração de outros grupos profissionais. Wanda de Aguiar Horta foi uma enfermeira que introduziu os conceitos de enfermagem aceitos aqui no Brasil. Ela também tem uma definição muito simples disso tudo. Ela diz que assim, enfermagem é gente cuidando de gente. E somos realmente pessoas cuidando de pessoas. Não só nós, mas a pessoa que cuida em casa do seu doente, o cuidador, né? A pessoa que cuida de uma pessoa doente, ela é gente cuidando de gente. Hoje, cuidamos deles. Amanhã, seremos cuidados. É assim que é a vida, né? E junto com a enfermagem nós temos o que também? O conceito de humanização e acolhimento, né? Que hoje isso é muito falado, né? Aqui no Brasil e no mundo todo. E o que define essa humanização e esse acolhimento?
é aquele em que todos os envolvidos atuam para que o paciente tenha um tratamento digno e apropriado, sendo ouvido, respeitado, compreendido e aconselhado. Então, assim, nós não podemos falar de enfermagem sem esses dois outros conceitos, né? A enfermagem, ela tem que ter a humanização e o acolhimento. Acolher o nosso paciente é dar para ele a oportunidade, a chance, né? O direito, na verdade, de poder falar das suas dores, do seu medo, das suas frustrações, dos seus receios, poder explicar para ele claramente como será o seu tratamento, a sua doença, como que ele vai ter que viver dali para frente. Ajudar ele a achar uma forma melhor de vida, para que ele consiga ter uma vida digna mediante aquela doença que ele vai ter. E como que a gente pode definir a saúde? Segundo a OMS, em 1998, em janeiro, ela fez uma nova definição de saúde. Saúde é como o completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não somente a ausência de doenças e enfermidades. Ela inclui o espiritual. Por quê? Porque a espiritualidade faz parte do ser humano, né? O ser humano, para ele ser completo, ele precisa ter a parte espiritual dele também sendo trabalhada, sendo desenvolvida, que seja. Ele precisa ter essa parte espiritual para que ele tenha fé, para que ele tenha sustentação, para que ele tenha força, esperança, coragem para passar pelos momentos difíceis da vida, como o momento de uma doença, muitas vezes uma doença até grave, como um câncer, Covid, né? Tantas outras doenças, um problema cardíaco, respiratório grave. Então, assim, ele precisa ter, né, no que se sustentar, no que acreditar, sabe, no que ter abaixo dele um patamar onde ele pise e se sinta forte, para que ele consiga se recuperar, para que ele consiga ter forças de enfrentar as dificuldades que uma doença pode trazer, muitas vezes. E isso, como que a gente trabalha isso no nosso paciente, né? Como que a gente vai fazer isso com o nosso paciente? Isso tudo começa no acolhimento. Quando a gente começa a conversar com o nosso paciente, a gente começa a descobrir coisas dele. A enfermagem, né? O profissional da enfermagem, ele é a pessoa que está mais perto do paciente, do cliente, né? Como cuidador, como quem cuida em casa. Nós sabemos das necessidades dele naquele momento. Nós passamos muitas vezes 8, 6, 12 horas com aquele paciente. Então a gente acaba tornando-se, de uma certa forma, um pouco confidente, né, dele. Ele acaba confiando para nós coisas que muitas vezes ele não fala nem para a família, né? E a religião, ela pode estar aí nesse momento. Muitas vezes a gente trabalha muito, né? A gente cuida de muitos pacientes em hospitais que realmente são muito cheios, e a gente às vezes não consegue estar fazendo esse atendimento de uma forma assim tão profunda. Mas a gente tem ali, naquele período nosso de trabalho, em que a gente está cuidando daquela pessoa, alguns momentos que a gente consegue estar conversando. Muitas vezes a gente conversa de N coisas com o paciente. E também da religião. A gente consegue estar conversando com ele. Cada um tem sua religião, né? Primeiramente, a gente não deve ter julgamento, nem preconceito com religião nenhuma. Porque se eu não estiver enganada, né, me desculpe se eu estiver errada no meu conceito, mas eu não me recordo e não me lembro em nenhum momento de ter ouvido falar ou ter lido em algum lugar que Cristo ou Deus deixou uma religião pré-definida. A religião que Jesus pregou foi o amor, né, e a caridade. É uma religião assim, sem sombra de dúvidas, maravilhosa. Mas nós temos aqui, como humanos, seres humanos na Terra, diversas religiões.
e todas têm que ser respeitadas, porque cada um de nós tem uma compreensão e um entendimento diferente. Nem todo mundo gosta do amarelo e nem todo mundo gosta do azul, né? Então, por isso, nós devemos respeitar, não devemos ter pré-julgamentos com a religião do outro. Então, a partir do momento que a gente vai tentar conversar com o nosso paciente sobre religião, sobre fé, sobre Deus, que tentamos fazer isso de uma forma mais global, sem direcionar para nenhuma religião específica. Que possamos falar para ele de fé, de esperança, de amor. Que possamos falar para ele de Deus numa forma integral, de um Deus soberano, que está sobre nós, nos dando apoio, sustentação, está conosco em todos os momentos, nos momentos alegres e nos momentos tristes, que está com nós também no momento da doença, e que ele possa olhar para a doença não como uma doença, como uma coisa ruim, e sim como um momento do qual ele vai ter ali que parar a sua vida para prestar mais atenção nele, na sua saúde, nele mesmo. Muitas vezes você pega pessoas que trabalham infinitamente, pais de família que trabalham assim a vida inteira, nunca tiveram tempo para ir no médico. Eles estão doentes agora. Então a gente tem que tentar mostrar para eles que assim, é difícil a doença? É difícil. É difícil você enfrentar as dificuldades de uma doença? É muito difícil. Mas que a gente consegue fazer isso com o apoio da família, com o apoio dele, com a nossa ajuda e com a fé, com a esperança, no acreditar que Deus está ao seu lado o tempo todo, lhe dando a coragem, lhe dando a sabedoria, a compreensão, o entendimento, lhe dando o conforto muitas vezes no momento da angústia. E isso nós da enfermagem temos que passar para o nosso paciente. Muitas vezes, naquele momento em que ele chora à nossa frente, em que ele realmente se sente assim frágil, é o momento em que a gente consegue fazer isso. É o momento em que a gente consegue estender a nossa mão para ele e falar: estamos aqui para te ajudar. Estamos aqui para fazer com que você melhore. Que temos Deus ao nosso lado o tempo todo. E que a sua fé, a sua força, a sua esperança vai nos ajudar a lhe ajudar, né? E eu vejo muito isso assim como uma forma até de caridade, né? Hoje, né, a enfermagem, a gente não trabalha na enfermagem por caridade, a gente recebe um salário para isso. Porém, a nossa profissão nos dá a oportunidade, muitas vezes, de ser caridoso para com o próximo, para com aquela pessoa que a gente nem conhece, que a gente nem sabe quem é. Né? Eu acho que essa é a maior caridade que a gente consegue estar fazendo. Porque como diz, né, eu vou estar lendo um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, né, porque é a religião que eu sigo, mas assim, isso está na Bíblia também. Está escrito assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Está em Paulo, Coríntios, capítulo 7, versículo 1, 7 e 13. E realmente, né, a caridade. E aí nós temos na enfermagem essa oportunidade abençoada da caridade, de fazer essa caridade para com o nosso próximo, que não é o nosso próximo de casa, que não é o nosso amigo, que não é a pessoa que a gente mais gosta, que é com um desconhecido. E no livro de Francisco de Assis, psicografado por João Nunes Maia, pelo espírito de Miramês, ele fala assim: as mãos não são adornos para admiração alheia, mas ferramenta de trabalho para o aperfeiçoamento da alma. E realmente, né, a gente, na enfermagem, o que a gente mais usa, né, durante todo o nosso trabalho? A gente faz curativo, a gente dá banho, a gente troca paciente, a gente dá comida, a gente impulsiona acesso, a gente troca a roupa deles,
né? Faz mudança de decúbito. Ou seja, o tempo inteiro a gente está usando o quê? As mãos, as nossas mãos, né? E nada melhor do que a gente usar a nossa mão de uma forma caridosa, né? De uma forma realmente como caridade, colocando a nossa mão sobre o nosso paciente e desejando para ele, naquele momento, toda a energia de amor, de harmonia, de paz, de saúde para ele. E as nossas mãos, elas são o nosso instrumento de trabalho. É com elas que a gente consegue fazer o melhor pelo nosso paciente, usando as mãos, simplesmente as mãos. Muitas vezes, as mãos que abraçam, a mão que a gente estende na hora da dor, na hora do sofrimento desse paciente. As mãos que muitas vezes a gente dá na hora do desencarne, na hora da morte, que a gente põe a mão nele e fala: a gente está aqui te ajudando, a gente está aqui do seu lado. Então eu acho que as mãos é tudo. E a caridade, porque também fala nesse mesmo livro o seguinte sobre caridade: se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça. Eu até coloquei aqui mais alguns detalhes sobre ela, peraí. A empatia, a benevolência, a indulgência, a compaixão, né? Na enfermagem nós temos que ter muita compaixão, né? A compaixão e muita empatia. Muitas vezes se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do próximo, porque hoje somos cuidador, hoje somos técnicos, enfermeiros, estamos assim. Amanhã podemos ser doentes, podemos estar no lugar deles e querendo que alguém cuide de nós. Então façamos para o outro aquilo que a gente queira que façam por nós, sem julgamentos. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e serei perdoados. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 33. Então, quando a gente for falar com o nosso paciente sobre religião, façamos com o coração aberto, façamos sem julgamento, façamos sem preconceitos, façamos isso de uma forma caridosa, nos colocando no lugar dele. Se ele acredita numa religião X e a gente não concorda com aquilo que aquela religião fala, não nos cabe a nós o direito de estar criticando ele, e sim de estar ajudando ele, porque fé, amor, caridade, compaixão e esperança tem em toda religião, independente de qual seja. E que possamos ter na enfermagem esse meio de trazer a fé do nosso paciente, a esperança em Deus, a compaixão para com ele naquele momento de sofrimento. Que possamos abordar o nosso paciente como um ser integral, como não somente um corpo físico, mas como um ser espiritual, como um ser que tem sentimentos, que tem lá fora uma família esperando por ele, que é uma família que o ama acima de tudo. Mesmo que a gente olhe para ele muitas vezes e pense assim: nossa, como ele é mal criado, como ele é sem educação, como ele é grosseiro, mas ele tem alguém lá fora que ama ele. Ele não é assim muitas vezes. Muitas vezes ele está assim por conta da doença, do problema que ele está tendo. Então a gente precisa, como profissionais da área da saúde, trazer a fé do nosso paciente à tona. Hoje, há várias discussões com alguns enfermeiros, inclusive no Corém, no site do Corém tem alguns debates que eles falam sobre a fé, sobre a espiritualidade na enfermagem hoje em dia. Eles abordam isso também na questão do profissional, porque para nós é difícil, né, todos os dias cuidar de pessoas doentes, ver sofrimento, ver morte. Também precisamos ter uma base, né, de religião, para que a gente possa se firmar, para que a gente possa ter fé, esperança, para que a gente possa se manter firme, né, naquele propósito, naquilo que a gente faz, e ter sempre Deus ao nosso lado, para que Ele possa guiar as nossas mãos, os nossos olhos, o nosso pensamento, né, as nossas atitudes perante aquele doente na nossa frente.
Então, a religiosidade hoje, ela tá em tudo. Eu trabalhei no hospital Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é o ICESP. E é um hospital, assim, espetacular, né? E ele faz alguns trabalhos sobre a fé, religião com os pacientes. E ele tem um estudo que ele diz assim, que eles observaram durante algum tempo que os pacientes que tinham fé, que tinham uma religião, o tratamento deles era mais fácil de ser seguido. Eles conseguiam seguir o tratamento mais certinho, vamos dizer assim, mais correto. Eles tinham um resultado melhor no final. E aquele que não tem, ele realmente ficava mais difícil. Ele entrava num quadro depressivo, ele caminha geralmente para uma depressão, para uma angústia, para uma tristeza e acaba dificultando todo o tratamento. Então daí a gente vê, como profissional da saúde, o quanto a fé, a religião, em alguns momentos, ela é importante, independente de qual religião seja. A religião da pessoa não cabe a nós julgá-la, né? Nós não fazemos papel de juiz, nós temos que ser imparciais, né? A religião, para ela, se faz bem, que ótimo, que ela continue nela, né? O nosso interesse como profissionais da saúde é que a religião que ela tenha traga a ela a fé, traga a ela a confiança, a esperança, a força em Deus, para que ela consiga seguir aquele caminho, consiga vencer as dificuldades de um tratamento de uma doença que muitas vezes é muito difícil, como num tratamento oncológico, por exemplo. Então, eu acho que é assim, né? Eu acho que a gente da enfermagem tem uma responsabilidade grande aí para estar cuidando dessas pessoas e de levar para elas todo o nosso amor, todo o nosso carinho, ter por elas a compaixão, a caridade, né, sempre ao nosso lado, para que possamos fazer o nosso melhor, porque a nossa profissão, ela é uma profissão difícil às vezes, né, porque a gente não tem tempo, a gente cuida de muita gente ao mesmo tempo, é cobrado por aquilo, porque o hospital, ele, né, nos cobra um trabalho. Então, assim, às vezes a gente tem tantas pedras no caminho, mas a gente não pode perder a oportunidade de pôr em prática a caridade, de pôr em prática a nossa benevolência, a nossa compaixão, de usar as nossas mãos para levar um pouco de energia positiva, de fé e de esperança àquele que muitas vezes está sofrendo uma dor tão grande, tão imensa, que a gente não consegue mensurar. E eu vou estar lendo para vocês agora aqui, para finalizar um pouquinho, uma carta que eu recebi de um paciente em 2008, 30/4/2008, e que ele diz assim: para alguém muito especial, você, Andréia, quero primeiramente agradecer a Deus pela sua vida. Estamos felizes e satisfeitos por Ele colocar você em nossas vidas. Digo nossas porque você faz parte da nossa família. Aprendemos a amá-la como profissional que é e como companheira e amiga. Quero te agradecer de todo o meu coração pelo que você fez pelo meu Felipe. Às vezes bravo, estúpido, até mais que tudo isso, você levava de boa. Nem sequer esquentava a sua cabeça. Quero te dizer que você merece tudo de bom para você e sua família, porque pelo seu jeito deve ser muito linda, como você. E falo como uma grande amiga que você conquistou. Muito obrigada, Andréia. Continue sendo essa pessoa linda que você é sempre. Nós te amamos muito, Felipe, Nice e família. Então, assim, eu li essa carta para vocês porque eu acho que é isso que a gente, profissional da saúde, espera, né? Levar realmente, assim, um conforto, um carinho, levar amor para as pessoas que a gente cuida, levar a palavra de Deus, a fé, que muitas vezes a gente não pode expressar por palavras, mas a gente pode expressar por atitudes, por gestos, pelas mãos, né? E receber em troca isso, esse carinho, esse amor, né, deles.
Eu acho que nada nesse mundo, nem salário nenhum paga a gratidão que eles têm por nós. E eu digo, não somos eles que aprendem com nós, somos nós que aprendemos com eles a ser forte, a ter muitas vezes resiliência, a ter muitas vezes sabedoria, compreensão, e muitas vezes eles ensinam para nós, a fé, a compaixão. Então, assim, nós somos os profissionais que aprendemos com os doentes. Isso eu acho que é assim, é o maior aprendizado que a gente leva nessa profissão, tá bom? Gente, obrigada. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos com muita saúde, com muita paz e com muito amor. Obrigada pela atenção de todos. Que assim seja. Olá, Andréia. Muito obrigada. Mas que coisa maravilhosa. Gente cuidando de gente. Que bom. Chegará um dia que as 3 frases conhecidas no mundo inteiro, liberdade, fraternidade e igualdade, ela vai ser concretizada. Que nesse momento, eu gostaria muito, meus queridos e minhas queridas, para nós finalizarmos com aquela vibração de paz para o mundo. Paz, fraternidade e solidariedade. Vibração positiva para o nosso planeta. Ele é lindo, mas a raça humana necessita bastante disso. Que Deus abençoe a todos e que possamos estar juntos no próximo Minutos com o Espiritismo. Beijo no coração de todos e de todas.